Você sabia que técnicas de game design podem ajudar empresas a motivar colaboradores e mobilizar clientes? É a chamada gamificação. É o que a gente discute no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corrêa e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Metas, pontos, medalhas e rankings são elementos cada vez mais comuns no nosso cotidiano. Isso é parte da estratégia da gamificação, que transforma em jogos situações que não são formalmente reconhecidas como tal. Para nos explicar como funciona essa técnica, hoje eu converso com Guilherme Camargo, coordenador da pós-graduação em Game Business, Jogos como Negócios da ESPM. Antes de iniciar o bate-papo, vou apresentar o cenário da nossa gravação de hoje. Estamos na Ludoteca da ESPM Tech, um ambiente de descompressão em que os estudantes têm a oportunidade de explorar novas formas de aprender por meio de jogos físicos e digitais. Guilherme, seja muito bem-vindo novamente ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Caio. Sempre um prazer. Gui, vamos começar então com as definições, né? O que é a gamificação e quais os benefícios, né, desse estilo de pensamento, desse estilo de fazer as coisas, de efetivamente, né, pegar ali os seus objetivos e colocar eles de uma maneira como se eles fossem o passo a passo, né, de você ganhar um nível novo, por exemplo. Perfeito. Bom, a gamificação, Caio, é o uso da técnica de jogos para fins que não sejam entretenimento. Muita gente confunde gamificação com minijogo, com advergame, mas, na realidade, o grande foco da gamificação é usar todos os benefícios, né, que o game tem, de ter essa atração dessa química para engajar, para continuar evoluindo, né, você conseguir evoluir dentro de um jogo para contextos não divertidos, não de entretenimento. Tá? E a gente vê que a gamificação ela é sempre um meio e não um fim para qualquer objetivo de negócio que você tenha. Exatamente. E justamente como que a gamificação ela pode ser utilizada pelas empresas, né? Tanto para motivar os funcionários quanto os próprios consumidores. Tá. Bom, a gamificação ela busca trazer elementos de regras e objetivos para justamente você conseguir, né, dar esse drive para que os seus jogadores façam o que a empresa esteja pensando. Bom, as empresas utilizam hoje a gamificação para dois fins, né? Um, para o público interno, para trabalhar a questão do contratação, engajamento e retenção, né, dos seus próprios funcionários. E no mercado de consumo, né, se eu lanço uma campanha de incentivo para consumidores, né, como que eu trabalho essa régua de relacionamento utilizando essas técnicas, não só baseada em prêmios, né, porque uma coisa, eu uso isso até em casa com os filhos, né? Quem tiver filhos, se você faz uma alimentação e fala, olha, se você comer o brócolis, aqui você vai poder ir num fast food no final de semana. Então você faz essas trocas. Em algum momento, a criança ela vai ver que o fato de ela comer o brócolis ou coisas mais saudáveis vai fazer um bem para ela. Então ela sai do benefício, né, da questão do extrínseco, né? Então, olha, eu vou comer brócolis porque eu vou poder ir num fast food. Mas se eu começar a ver que, olha, como ele tem a minha alimentação mais saudável, eu posso ter uma vida mais saudável, vou ter né? Eu já vejo um benefício próprio. Então eu vejo um benefício intrínseco, né, uma motivação intrínseca para eu continuar comendo o brócolis. É a mesma coisa no mundo corporativo. Então se a gente faz uma campanha para um consumidor ou uma ação para um consumidor, eu não posso me basear apenas na parte comprou ou ganhou. Sim. Porque eu tenho que balancear e eu tenho que de alguma maneira trazer esse comportamento para que vire um comportamento padrão e não um comportamento só através de uma premiação. E, Guilherme, até em relação ao relacionamento corporativo, quando a gente pensa em gamificação, um exemplo que me vem muito claro, geralmente é quando a gente fala de plano de carreira, dessa questão de, opa, peraí, eu vou aqui ganhando os meus níveis, esse aqui é o meu objetivo, então eu chego ali num cargo de gerência, todas essas coisas. Faz sentido? Como que funciona nesse contexto, sem essa, né, de, ok, eu vou fazer isso só porque eu sou premiado no final? Uma coisa importante é a gamificação ela sempre é um meio, nunca um fim. Então, num caso de um plano de carreira, por exemplo, é importante que o colaborador saiba quais são as regras para que ele possa subir de nível, para ele ter um plano de carreira, né? Porque muitas vezes a empresa consegue fazer uma movimentação de uma pessoa
dando talvez um reconhecimento em dinheiro, talvez um reconhecimento de uma viagem, um almoço com o presidente. Tem formas de você trabalhar essa questão para que esse plano de carreira seja casado com a motivação dele querer crescer e, ao mesmo tempo, a empresa também dá a pista. Porque tem essa questão do balanceamento, né, que muitos jogos acabam morrendo na praia porque acabam achando que ou o jogador tem muita habilidade e ele não tem porque ele está aprendendo, ou que ele tem tanta habilidade que talvez o jogo mais bobinho ele já fala, isso aqui é muito bobo. Então, essa questão do balance dentro de uma gamificação ela é importantíssima. Você tem que conhecer muito bem quem são os seus jogadores, seus players, e conhecer muito bem a dinâmica dessa motivação. Porque a gente trabalha no mundo corporativo, no empreendedorismo, através da motivação, que é, eu faço uma ação, eu recebo um feedback e eu refaço essa ação, né, justamente para continuar dentro desse ciclo de gamificação, que a gente fala do ciclo de aprendizagem também. E Gui, você já deu aí vários exemplos, né, de justamente como que essa estratégia funciona, mas quais que são os principais pilares da gamificação como, né, estratégia? Primeira coisa, a gamificação ela tem que resolver um problema de negócio, né? Então, a gente usa os 6Ds da gamificação, que é, primeiro, você identifica o problema a ser resolvido, né? De novo, a gamificação é um meio, não é um fim. Você conhece os seus jogadores, quem que é o seu público-alvo, né? Então, meu público-alvo é o consumidor final, é o colaborador, e depois eu começo a desenhar o comportamento que eu quero que esse jogador, né, faça, né? Eu gosto de usar o jogo de futebol, que todo mundo conhece as regras, né? Você pode dar uma cotovelada no jogo de futebol? Pode, não deve, mas você pode. Ninguém vê, você pode. E você tem a punição, você tem um cartão. Então são formas do jogo de criar o que pode, o que deve e o que você tem que fazer. Você tem que fazer gol. Pode fazer gol contra? Pode, mas vai contra você, tá? Então essa questão de conhecer bem o público-alvo para começar a desenhar as ações, né? Quais o comportamento que ele tem que fazer, né? O que ele deve fazer para justamente crescer dentro dessas mecânicas. Tem um ciclo de atividades, que é justamente você ter essas mecânicas, essa ação, feedback muito claro do que precisa, para não ter também o desconhecimento do que eu preciso fazer aqui para mudar de nível, né? E aí usar a diversão, que a gente usa aqui, a diversão ela é importante, né? E diversão não é fazer rir dentro de um programa de gamificação, mas ter esse momento de respiro. As pessoas têm que ter esse respiro para falar, olha, eu estou me divertindo porque vencer é legal, eu estou me divertindo porque fazer bem ao meu corpo, né, esses apps de corrida, isso, você não está ganhando, você está ganhando talvez um parabéns porque você correu 3 vezes na mesma semana. Sim. Então são formas, né? E existem N ferramentas e N mecânicas que o universo dos jogos tem, que é desde pontos, premiação, missão, badges, medalhas, troféus, que são formas de você amarrar dentro de um storytelling interessante para que a gamificação ela realmente seja efetiva. E Guilherme, como que eu implemento um projeto de gamificação dentro da minha empresa? Tem um passo a passo, porque você acabou de descrever vários processos, né, de querendo ou não, ok, vamos implementar aí as premiações, tem que colocar ali as regras do jogo para que todo mundo esteja alinhado, tenha né, exatamente ali, eu sei para onde ir, eu não estou perdido, eu sei o porquê que eu estou fazendo a ação A para resultar na coisa B. Então, existe um passo a passo, por exemplo, se eu tenho um negócio, eu falo, poxa, eu gostaria de um jeito de engajar os meus colaboradores, eu gostaria de um jeito de deixar que todos, né, tivessem aí uma experiência mais interessante dentro do meu ecossistema. Existe um passo a passo? Por onde eu começo? Quais são os pontos que você mais precisa prestar atenção e implementar? Olha, a gamificação ela tem essa linha mais contínua. Então tem que ser um projeto de médio e longo prazo. A gamificação não vai resolver, porque senão vira uma questão muito promocional. E existe muito essa confusão do que é gamificação. Eu fiz uma ação dentro de um jogo, eu fiz uma publicidade. Isso são outras coisas, né? Quando você pensa em gamificação, primeiro que problema que eu vou resolver? E aí, como que eu vou engajar as pessoas a fazer o que eu realmente preciso para que esse problema seja resolvido? E eu acho que isso aí vai depender muito da cultura das empresas, porque uma coisa é eu acabar colocando prêmios para justamente, né, a pessoa se motivar num primeiro momento, mas eu tenho outro exemplo também que acontece, se eu faço uma campanha de incentivo para minha empresa e eu não faço a clusterização
dos bairros de São Paulo, das cidades do Brasil, talvez eu vá premiar o melhor vendedor que vai morar em São Paulo versus talvez um outro vendedor que possa ser até melhor que ele, mas com menos população dentro daquela região. Então, conheça bem o seu target para desenhar as melhores atividades e conhecer também técnicas de jogos e muitas vezes essa amarração, esse storytelling, né? Porque eu posso lançar uma campanha sem uma carenagem. Eu gosto de quando você se sente parte daquele contexto, né? Que você não é botar talvez todo mundo dentro de uma espaçonave, vamos lá. Talvez é dentro do seu próprio meio encontrar qual que é o caminho correto para você achar essa linha de comunicação. E Gui, outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar aqui, justamente aproveitando essa sua posição aqui como coordenador da pós, como que a gamificação ela é abordada efetivamente, né, na pós-graduação de Game Business? Perfeito. A pós-graduação de Jogos como Negócio, né, de Game Business, nós temos 11 módulos, mais um trabalho final. Um dos módulos, a gente trabalha a questão de gamificação, explicando muito das técnicas, né? Então, onde vai se aprofundar, cases reais e desafios reais mesmo, para justamente motivar os alunos a aprender colocando a mão na massa. Uma coisa interessante que os jogos, né, diferente de outras mídias, você aprende fazendo. E com a gamificação é a mesma coisa. E nós temos um outro módulo também de Game Design, que te dá o embasamento técnico para você criar grandes histórias, que muitas vezes são talvez o ponto de partida ou talvez a carenagem que uma técnica de gamificação precisa para você fazer uma jornada completa do seu funcionário, do seu cliente, né, de qualquer coisa relacionada à gamificação para esse fim de negócio. E Gui, finalizando a nossa conversa, eu quero exemplos. Né? Temos aí alguns cases famosos de gamificação e outros projetos interessantes que você poderia citar para a gente, porque você mencionou justamente essa questão de que, né, no nosso dia a dia a gente está constantemente recebendo badges, olha, parabéns, você foi se exercitar, eu direto no relógio também, nossa, tipo, toma estrelinha aqui de ter feito exercício 10 vezes esse mês, e assim, serve para nada. Mas dá legal, né? Gostei, ganhei um negocinho aqui. Tipo, qual que é a próxima? Dá uma motivação, né? Intrínseca, é isso? Exato. Você olha, legal, né? Você se sente, você é surpreendido. Exatamente. Até essa questão de dar um pouco de ânimo em relação a esse impulso de realizar determinadas tarefas, de, sei lá, um dia eu tô no domingo, morto no sofá, e aí eu recebo um aviso, se você se exercitar por meia hora hoje, você vai completar 7 dias seguidos, tem uma badzinha. Eu, vou dar uma andada, vai. Aí, né, efetivamente, é o empurrãozinho que falta, mesmo assim, para que algo, né, um comportamento que está sendo incentivado aconteça. Mas você tem, então, alguns exemplos para que, né, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, nesse momento, possam identificar, possam entender um pouco melhor? Claro. Bom, tem vários exemplos, posso citar muitas marcas, né? Eu vou falar de alguns exemplos, talvez sem citar tantos nomes, mas dentro do segmento, né? Uma empresa de telefonia, ela fez a contratação de um serviço de gamificação para os seus teleatendimentos. Então, ela tinha aproximadamente 5.000 funcionários e mais 10.000 terceirizados. Como você trabalhar, né, a questão do teleatendimento, dessa motivação? Porque ninguém liga por uma operadora de celular, de internet, para elogiar o serviço. Você sempre liga para o quê? Para reclamar ou para cancelar. E aí o que nós criamos foi uma campanha onde aquele agente, o teleatendimento, era o ator principal dentro daquele contexto, daquela conversa. Então você tinha um cenário de palco, coxia, maquiagem, e ele ia passando por todas essas etapas, recebendo o treinamento da empresa relacionado ao que tinha que responder, o que deveria, o que não deveria fazer. E, obviamente, quanto mais reações positivas o consumidor tinha, porque é isso, o consumidor já entra gritando. Se você conseguir, como um ator, transformar aquela conversa e puxá-lo para o lado que você precisa terminar com um final feliz, você tinha uma pontuação e isso acabou virando, era uma campanha de incentivo que acabou virando um programa de relacionamento durante 3 anos dentro dessa empresa. Então eu acho que esse é um modelo, um exemplo interessante, porque você tem rotatividade dentro de um teleatendimento, né? Você tem inúmeros treinamentos de inúmeras possibilidades de venda e, ao mesmo tempo, trouxemos essa questão de você ser o ator principal
para um pessoal que muitas vezes é desacreditado do ponto de vista, né, dos clientes. Você não vai resolver, quero falar com o meu coordenador, com o seu gerente, nesse tipo de coisa. E outra coisa interessante também é a parte de contratação, né? Tem uma empresa também de cerveja, que é a Heineken, que nos contratou para fazer todo o processo de onboarding dos estagiários e trainees. Então, foi interessante porque já pega um público que já tem talvez uma facilidade com a comunicação através de games, traz para que as pessoas conheçam os valores da empresa antes mesmo de entrar. Então, acho que um processo de onboarding usando a gamificação, a pessoa já está motivada a começar na empresa. Então, quanto antes ela souber o que ela pode e o que ela deve fazer, ela vai já ter um ciclo mais rápido desse início, né? Então, algumas empresas optam por ter 70% do seu onboarding feito em plataforma digital, com gamificação, porque enquanto ele não entrou, oficialmente ele já teve esse treinamento, né? Ele já se sente apto a pelo menos já entender mais a questão de missão, valores da empresa, que eu acho que é relevante para quando você começa um emprego novo, né? Exatamente. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de bater papo aqui no LifeLongCast. Valeu, Caio. Obrigado aí. Sempre que possível, estarei aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifeLongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!